enfrentaremos oposições, enfrentaremos afrontas, enfrentaremos aflições. E o que o povo de Israel está sofrendo no contexto de 1 Samuel capítulo 17 é exatamente isso. Os dias dos versículos que nós lemos são os dias em que Saul reinava sobre Israel. Deus já não estava com Saul. Saul já havia desobedecido o Senhor. O Senhor já havia dito: eu levantarei um rei segundo o meu coração. O capítulo 17 é o capítulo em que Samuel já havia ungido Davi como rei de Israel. Então, quem estava atormentando Saul era o espírito mau que saía da parte de Deus para atormentá-lo. Quem estava dirigindo a vida de Saul já não era mais o Espírito de Deus, mas Deus era com o povo de Israel e tinha um propósito com o povo de Israel. Uma guerra se levanta, os filisteus se acampam de frente do exército de Israel, um exército de um lado, o outro exército do outro, e durante 40 dias, um guerreiro muito grande, alguns chegam a dizer que Golias tinha aproximadamente 3 metros de altura, vinha durante 40 dias todas as manhãs e todas as tardes, e olhava para o povo do exército de Israel e pedia a eles um homem que lutasse contra ele, para que o conflito fosse evitado, para que os soldados não corressem tanto risco de vida. Eles faziam um acordo que cada um enviaria um valente, um guerreiro para lutar nessa batalha. Durante 40 dias, toda manhã e todo final de tarde, Golias vem e diz: dá-me um homem para que guerreie comigo. Vocês não são homens, o Deus de vocês não é o verdadeiro Deus, porque não tem alguém que possa guerrear comigo aqui. 40 dias de afronta, 40 dias de humilhação, 40 dias de medo, 40 dias em que a voz de Golias ecoava no meio daquele vale 2 vezes por dia. E o medo do povo de Israel era tão grande que eles tremiam e se escondiam dentro das suas tendas. E não havia um homem que se levantasse para lutar contra Golias. Dias de afronta. Dias em que o inimigo, que é mais forte que nós, vem até o nosso encontro, nos afrontar, nos desprezar. E é isso que Golias está fazendo. E Deus tem uma palavra para nós, porque muitos de nós estamos vivendo dias de afronta. Muitos de nós estamos vivendo dias em que o medo tem nos paralisado, em que o inimigo, que não é Golias, mas é o inimigo da nossa alma, está ao nosso derredor, bramando como um leão e colocando medo nos corações, tentando fazer você retroceder, te oprimindo, te influenciando, colocando medo na sua alma. Dias de afronta, trazendo humilhação, trazendo desprezo, trazendo vergonha para a sua vida, te provocando, dizendo que é mais forte que você, querendo fazer com que você não veja saída nenhuma. Mas há uma palavra de Deus para ti, no meio da afronta, no meio da humilhação, no meio da vergonha, no meio da vontade de fugir, no meio dos dias em que os gigantes se levantam, Deus trará vitória para o seu povo. Não, eu vou repetir para ver se você entra nesse culto. Não será no meio da bonança, é no meio da angústia, é no meio da aflição, é no meio do desprezo, que não será a voz de Golias que dominará a tua alma, mas a voz do Espírito de Deus, que cessará a vergonha, que cessará a afronta e trará vitória. Aleluia. Quem crê nesta palavra, levante a mão e glorifique ao Deus vivo. Israel vivendo dias de afronta e Deus querendo trazer vitória para o povo. Por isso eu vou ministrar nessa noite sobre este tema: transforme dias de afrontas em tempo de vitória. Oh, glória a Deus. Qual é o tema da palavra? Diga bem forte, 1, 2, 3. Transforme dias de afronta em tempo de vitória.
Irmãos, lendo este texto bíblico, é muito claro que Deus foi glorificado e que havia um propósito divino, porque é aqui que Davi entra como um personagem central pela segunda vez na história. A primeira vez, capítulo 16, quando está esquecido, cuidando das ovelhas, o profeta chega na casa de seu pai, os filhos passam, Eliabe e Samá, todos que estão ali, os filhos de Jessé, mas Samuel não unge cabeça errada porque é dirigido por Deus. Ele vai esperar e perguntam se os filhos se acabaram, e eles vão se lembrar do Davi, que tinha aproximadamente 17 anos de idade. Chamam Davi, Davi é ungido rei. Agora o seu pai Jessé o envia para o campo de batalha onde os seus irmãos estavam, para levar provisões para os seus irmãos que estavam na guerra, levar alimento aos seus irmãos e também trazer notícias ao povo, porque Davi ainda era muito jovem e não tinha idade e nem estrutura para entrar numa guerra como aquela. Ele não havia sido preparado, ele não tinha condições, mas ele servia um Deus que o havia ungido, escolhido, que estava com ele, que o capacitava e que dava todas as condições para ele entrar naquela batalha. Davi está ouvindo um grito diferente no meio do arraial da guerra. É a voz de Golias. Mais um dia oprimindo o povo, mais um dia desprezando o Deus vivo de Israel, mais um dia humilhando o exército de Israel. Davi, ele vai nos ensinar lições preciosas nesta passagem bíblica, que nos ajudarão a transformarmos dias de afronta em tempos de vitória, que nos ajudarão a, no meio das angústias, encontrarmos em Deus a vitória e o escape, no meio da batalha onde os inimigos são mais poderosos que nós, nos ajudarão a encontrar em Deus escape, saída, livramento. Nós vamos aprender nessa noite como vamos transformar aquilo que já é decretado como derrota em vitória da parte de Deus. E talvez você entrou aqui exatamente nesse momento da sua história, o gigante que é mais forte gritando, a situação que é impossível diante dos seus olhos, sem ter uma perspectiva, uma saída, uma porta aberta, um escape. Talvez você entrou aqui hoje pedindo a Deus uma resposta, no meio de uma situação que você já perdeu o controle. Só que a voz de Golias vai cessar, porque a voz do Espírito vai falar, aleluia. A voz da circunstância vai cessar, porque a voz do Espírito vai abrir caminho. Aquilo que é impossível, Deus já está falando conosco, pode se tornar possível se tomarmos decisões corretas. E em primeiro lugar, para transformarmos dias de afronta em tempos de vitória, nós precisamos não darmos ouvidos para quem não entendeu o propósito de Deus. Eu vou repetir para você guardar esta palavra no seu coração. Para transformarmos dias de afronta em tempo de vitórias, precisamos não dar ouvidos para quem não entendeu o propósito. Davi chega no campo de batalha, versículo de número 28. Ele começa a perguntar ao povo: por que esse homem está gritando? O que fará o rei com aquele que derrotar esse homem? Quem é este incircunciso que se levanta para falar do Deus vivo? Mas quem aparece no versículo 28? O seu irmão Eliabe, que não vê Davi com os olhos espirituais, vendo o propósito que Deus tem. Parece que Eliabe se esqueceu da unção que havia descido sobre a cabeça de Davi. Parece que Eliabe não estava lá com o profeta Samuel, mas ele estava. O problema de Eliabe é que ele não acredita no propósito que Deus tem na vida de Davi. Se você e eu queremos transformar dias de afronta em tempos de vitória, precisamos parar de dar ouvido para quem não crê naquilo que Deus tem na nossa vida.
Precisamos parar de dar ibope, de dar ênfase em quem não acredita na obra que Deus tem. Já viu quando Deus fala com você, eu vou te levantar, eu vou te usar, vem sempre alguém e começa a lhe provocar, começa a lhe cutucar, começa a dizer, não crê muito no que aquele pastor disse, no que aquela irmã disse, querendo desacreditar você, desqualificar aquilo que Deus falou que faria. É quem não entendeu o propósito. Eliabe está revelando a nós que antes de nós vencermos os gigantes, nós vamos ter que vencer quem está perto de nós e não crer no propósito que Deus tem. Todas as pessoas que estão perto de nós, não são todas elas que creem naquilo que Deus tem na nossa vida. E antes de enfrentarmos o gigante, precisamos resisti-las. Antes de vencermos o Golias da nossa história, precisamos aprender a fechar os ouvidos para a voz de Eliabe. Olhe para cá, Eliabe está tentando Davi exatamente aonde Golias tentou Davi, e isso veio do céu agora. Por quê? Porque Eliabe tenta humilhar Davi, menosprezar Davi. E o que é que Golias vai fazer depois no campo de batalha? Quem é esse menino que vem com vara, com pau, está pensando que eu sou um animal, um cachorro, para você lutar contra mim? Deus está falando conosco, não fuja daquelas pessoas que te provam perto de você, tentando te desqualificar. Aprenda a suportá-las, a resisti-las, a não dar ouvido a elas, mas são elas que Deus vai usar para preparar você para a batalha contra aquilo que virá. Precisamos aprender então a discernir o que ouvimos. O que significa desqualificar, tirar a qualificação ou tornar indigno de respeito. Irmãos, Eliabe quis desqualificar aquilo que Davi estava fazendo. Ele disse que Davi cuidava daquelas poucas ovelhas, querendo menosprezar Davi. Quem quer transformar dia de afronto em tempo de vitória? Então, cuidado com quem você ouve. Lembra do povo de Israel no deserto, como a irmã Meire falou aqui, Números capítulo 14? Irmãos, Moisés envia 12 espias ao deserto. Eles veem que a terra é boa. Eles veem que a palavra que Deus disse é maravilhosa, é fiel. A terra mana leite e mel. A terra é a terra que Deus falou. Só que 10 dos espias dissuadiram o povo a não crer. 10 dos espias trouxeram um parecer de dúvida quando Deus estava os desafiando a crer. A maioria não creu no plano que Deus tinha com a nação. O povo morre no deserto, e Paulo fala sobre isso, 1 Coríntios capítulo 10. 603.448 homens de 20 anos acima vão morrer no deserto, dos que lutavam no exército de Israel, porque deram ouvidos a 10 espias que não creram na palavra que Deus deu. Irmãos, Romanos capítulo 10, o versículo 17, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Se eu ouço a palavra, a fé é gerada no meu coração. Sim, então aquilo que eu ouço influencia no que eu vivo. E se eu ouço fé, eu ouço a palavra e a fé é gerada, então se eu ouvir murmuração, o que é gerado no meu coração? Se eu começar a dar ouvido para a incredulidade, o que vai ser gerado? Dúvida. Vai ser gerado a falta da fé, a dureza de coração. Para transformarmos dias de afronta em tempos de vitórias, não podemos dar ouvidos para quem não entendeu o propósito. A voz de Golias continua gritando lá fora, todos os dias, tentando oprimir alguém, tentando menosprezar alguém, tentando te colocar para baixo, roubar a tua fé, tirar a tua alegria de vir à casa de Deus e cultuar a Deus com os irmãos. A voz de Golias tenta fazer você desacreditar da tua família. Mas qual é o problema? É dar ouvidos à voz de Golias. Deus está falando comigo e com você. Não dê ouvidos à voz que quer te roubar do céu.
Não dê ouvidos à voz que quer te roubar da palavra. Não dê ouvidos à voz daqueles que querem te roubar da comunhão com os irmãos. Para transformar dias de afronta em tempos de vitória, precisamos filtrar bem aquilo que ouvimos, discernir bem aquilo que ouvimos. E talvez disseram para você no início desse ano que esse ano seria de miséria, que esse ano seria de derrota, que esse ano você não venceria. Mas há uma palavra de Deus sobre a tua vida nessa noite: a afronta pode se converter em vitória. Haverá uma intervenção divina se você aprender a dar ouvidos à voz do Espírito de Deus. Que Deus nos livre dos Eliabes desse tempo, que caminham perto de nós, que ouvem a promessa de Deus a nós, que sabem que Deus nos ungiu, mas não acreditam naquilo que Deus fala, que desqualificam a nós. Cuidado! Quem está lhe influenciando? Quem está tendo acesso ao teu coração? Porque tem gente aqui que nem gigante precisa chegar perto. É o Eliabe que está pertinho, que já está lhe levando para a derrota, que já está lhe levando para o caminho da frieza espiritual, que já está lhe levando para viver uma vida longe do céu. Quem nós estamos dando ouvidos? A voz do diabo ou a voz do Espírito Santo? A voz da mentira ou a voz da verdade? A voz de Deus, da luz, ou a voz das trevas? Quem nós estamos ouvindo? Porque se queremos vitória, nós devemos andar perto de quem nos anima a lutar e vencer. Tem uma pesquisa americana que diz que nós somos o resultado das 5 pessoas que são mais próximas a nós. Quem são seus amigos? Quem senta na sua mesa para tomar café? Quem tem acesso ao teu coração, meu irmão? Porque às vezes estamos sendo levados por pessoas que estão perto de nós e não creem no propósito de Deus. A minha esposa vai lembrar de uma visita que fizemos e os irmãos perguntando a nós por que nós não prosperamos, por que não somos abençoados. Mas chegamos na casa dele, uma casa bonita, irmãos, e um peso espiritual. Oramos, Deus começou a dar direções, e eu comecei a falar com aquela família: cuidado com quem vocês colocam dentro da casa de vocês, cuidado com as pessoas que sentam na mesa com vocês, cuidado com as palavras que são liberadas dentro da casa de vocês. Tem gente que está disfarçado de bênção, mas é maldição. Cuidado com quem está perto, mas não crê naquilo que Deus disse que faria. Sabe o que aconteceu? Oramos, eles fizeram um propósito com Deus, de trazer para casa só quem Deus dirigisse. Nunca mais viveram debaixo de peso e jugo. Para transformar dia de afronta em tempo de vitória, precisamos não darmos ouvidos para quem não entendeu o propósito. Em segundo lugar, para transformarmos dias de afronta em tempos de vitória, não podemos usar uma armadura que não é nossa, que não pertence a nós. Saul, depois da disponibilidade de Davi, vai tentar colocar a sua própria armadura em Davi. Davi tem uma espada na mão e não afunda. Davi não está usando mais a roupa do pastor de ovelhas, mas colocou uma armadura de rei. O que protegia mais? A roupa de pastor ou a armadura de Saul? A armadura de Saul. Se fosse vender as duas coisas, qual valia mais? A roupa de pastor ou a armadura do rei de Israel? A armadura. A armadura parecia mais proveitosa. A armadura era mais bonita. A armadura era mais resistente. A armadura valia mais. A armadura protegia mais. Só tinha um problema: não era a armadura de Davi. Não foi Deus que mandou Davi colocar a armadura. Para transformar dia de afronta em tempos de vitória, tem que deixar a armadura que não é tua.
Tem que entender que um pouco com Deus é muito. Tem que entender que roupa de pastor na mão de Deus tem mais resistência que a armadura de rei. Tem que entender que é a graça de Deus que vai contigo no campo de batalha. Que não precisa pegar nada que é do outro, não precisa imitar ninguém, não precisa forçar a sua identidade. Só tem que ser o Davi que Deus chamou. Para transformar dias de afronta em tempos de vitória, precisa muitas vezes deixar o que é mais bonito, o que vale mais, e voltar à simplicidade. Sabe o que nós aprendemos aqui? Que Deus não queria Saul, porque se Deus quisesse Saul com armadura, Saul estaria no campo de batalha. Deus queria o que era simples, o que era humilhado, o que estava debaixo de desprezo. Sim, Deus queria Davi do jeito que ele era, na identidade que ele tinha, porque Deus não levantou outro senão Davi, o menor sim, mas quem foi levantado por Deus para trazer vitória para aquele povo. Pare de tentar usar armaduras que não são suas. Pare de buscar aquilo que Deus não lhe mandou usar. Pare de buscar ajuda quando Deus não pediu para que você buscasse. Davi não precisava de Saul para vencer o Golias. Davi não precisava do exército para vencer Golias. Quem Davi precisava para vencer Golias? Deus. Por isso que nós lemos na introdução desse culto: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e comer o pão de dores, porque Deus dá aos seus amados o sono. O salmo da dependência, o salmo de Salomão, exaltando aqueles que vivem uma vida dependendo de Deus. Para Davi vencer Golias, Davi não precisava de Saul, precisava de Deus. O problema é que a maioria de nós queremos a roupa de Saul, a aparência de rei, a armadura do rei, a espada do rei, e estamos perdendo o respaldo do Rei dos Reis no caminho. Estamos escolhendo, olhe para cá, o favor dos homens no lugar do favor de Deus. Estamos escolhendo a bênção da terra e não a bênção do céu. Deus lhe trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer operar, Ele quer cessar a afronta, mas você precisa se levantar do jeito que Deus lhe chamou. Sendo a mulher que Deus escolheu, sendo o homem que Deus chamou, na sua simplicidade, na sua humildade, mas autêntico na presença de Deus. Precisamos tirar as armaduras que não são nossas. Precisamos, às vezes, abrir mão das vantagens que temos, daquela bênção que é aparente, porque Deus quer que nós dependamos dEle. Sabe o que eu mais aprendo com isso? É que Deus não queria que Davi dependesse ou confiasse na armadura de Saul. Deus queria que Davi confiasse no céu. Oh, aleluia! Você vai transformar dia de afronta em tempo de vitória quando parar de olhar para a terra e começar a olhar para o céu. As coisas vão começar a serem diferentes quando você parar de olhar para baixo e começar a levantar a cabeça e exaltar aquele que vai diante, aquele que está no amanhã. As coisas vão começar a mudar quando nós começarmos a tirar aquilo que Deus não mandou colocarmos e tomarmos a decisão, ainda que seja menos, com Deus vale mais, ainda que não tenha aparência, com Deus vale mais. Se Ele estiver conosco, é suficiente. Aleluia, aleluia ou não aleluia? Para transformar dias de afronta em tempos de vitória, precisamos descer para buscar aquilo
que devemos usar em Deus. Davi sai da presença de Saul. Antes de entrar no campo de batalha, ele desce ao ribeiro. E ele pega 5 pedras que ele vai usar. É interessante essa expressão, porque antes de ir para a batalha com Golias, Davi teve que descer. Antes de entrar no campo de guerra, Davi teve que descer. Quer vitória, meu irmão? Quer vitória, minha irmã? Vai chorando, geme e chora, diz o hino. Quer vitória? Quer que Deus intervenha? Começa a descer. Meu Deus, ele pega 5 pedras. Ele pega 5 pedrinhas num riacho, num córrego, num arroio. E ele vai para um campo de batalha. Se queremos transformar dias de afronta em tempos de vitória, precisamos descer. Descer, no conceito humano, é derrota, é humilhação. Mas descer no conceito bíblico é vencer. Sim. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e a seu tempo vos exaltará. Descer no conceito bíblico, muitas vezes, é alcançar dádivas. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Quebrantado e contrito na visão humana é humilhação, é derrota, mas no conceito do céu, Ele não despreza. Meu Deus. Jesus chega a dizer: bem-aventurados os que se alegram. Não, bem-aventurados os que choram. Para chorar na presença de Deus tem que descer. Temos que descer se queremos vencer. Temos que lembrar de que é o Senhor que vai trazer a vitória que precisamos. Quem trouxe vitória para Davi não foi funda, não foi pedra, não foi habilidade do pasto, foi o Deus vivo. Não tem lógica Davi derrubar Golias com uma pedra pegada em um riacho, mas tem lógica Davi descer para alcançar a vitória, Davi descer para subir ao campo de batalha. Se queremos transformar dias de afronto em tempos de vitórias, temos que começar a descer. Descer na oração, descer no quebrantamento diante de Deus, descer humilhando a nossa alma diante de Deus, descer no jejum, na consagração, descer-nos diante da presença de Deus, reconhecendo: não sou, mas Ele é, não tenho, mas Ele tem, não posso, mas Ele pode transformar o dia da afronta em tempo de vitória. Precisamos descer. O nosso problema é que nós somos exaltados demais. Nós somos donos da razão. Nós achamos que nós somos o centro e não somos. Se queremos a vitória que Deus nos chamou, precisamos descer na madrugada, dobrar o joelho e dizer: eu não posso, mas o Senhor tem poder de entrar aonde eu não posso entrar, de dizer para Deus: eu não tenho condição, mas o Senhor tem todas as condições de mudar o quadro, de abrir a porta da documentação, de trazer a cura, de levantar aquela vida. Precisamos descer. Desce nessa noite. Desce um pouquinho mais na presença de Deus. Ele exalta aquele que desce, mas Ele abate aquele que se exalta. Precisamos descer. Deus está nos chamando, quer vitória? Desce mais um pouco. O que Davi toma naquele riacho? 5 pedras. Davi não sabia, mas Golias tinha mais 4 irmãos depois dele. Foi descendo que Davi toma aquelas 5 pedras que derruba Golias, e depois eles vão matar mais 4 gigantes. É lá, descendo, se humilhando, sendo desprezado, que Davi encontra 5 pedras que vai servir para aquele momento e depois para o que virá.
É lá, descendo, que Davi pega o que é simples, mas na mão de Deus é suficiente. É lá que Davi desce diante de Deus, mas sobe diante de Golias para lutar naquela peleja. Se queremos transformar dias de afronta em tempos de vitória, e eu já vou terminando, nós devemos ter a consciência de que armas humanas não derrubam gigantes, mas é o Senhor dos exércitos. Davi pega 5 pedras e vai. Golias vai desprezar Davi pelo tamanho, pela aparência, pela arma que tem. Mas Davi vai dizer para ele: eu vou contra ti em nome do Senhor. Eu vou contra ti em nome de Davi, não. Eu vou contra ti em nome de Jessé, meu pai, não. Eu vou contra ti em nome de Saul, rei, não. Davi disse: eu vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos. O problema é que você está lutando na força do teu nome. O problema é que você está guerreando com o poder do teu braço. O problema é que você está insistindo em ser o centro e achar que tudo depende de ti. Mas Deus está dizendo: não é no poder do teu nome, não é na força do teu braço. É o Senhor dos exércitos que vai derrubar o gigante, que vai trazer vitória no meio da afronta. Deus não divide sua glória com ninguém. Uma pequena pedra na mão de Davi foi mais forte que um exército de homens diante de Golias. Uma pequena pedra na mão de um menino fez o gigante que colocava medo num exército cair por terra. O pequeno na mão de Deus é muito. O problema é que a gente quer fazer muito para ter muito resultado. Só que não é fazendo muito, é obedecendo muito. É sendo muito direcionado por Deus. É sendo muito dirigido por Deus. Davi, vou lhe dar uma arma para lutar. Meu Deus. Davi, pega a pedrinha do riacho, Davi. Eu vou usar o que você já está acostumado a fazer, Davi. Davi, eu não vou lhe dar espada. Imagina Deus falando com Davi. Davi, não vou lhe entregar armadura nem nada. Pega a pedra você já sabe usar. A pedra você já está acostumado, Davi. Foi com a pedra que eu te dei livramento contra urso e leão, Davi. Foi com a pedra, Davi, que vai ser com ela também, Davi, que eu vou lhe dar vitória, Davi. Não precisa fazer muita força, Davi. Vai no meu nome, não vai no teu. Davi, vai na minha palavra, não vai na tua. Davi, luta pela minha força e não pela tua. Para de perder tempo querendo fazer as coisas do seu jeito. No teu jeito Golias está gritando há muito tempo. No teu jeito a opressão está dominando há muito tempo. No teu jeito teus filhos continuam lá perdidos. No teu jeito a enfermidade não sai. No teu poder não há transformação. Vai no nome do Senhor. Vai no nome do Senhor. Levanta a tua cabeça nessa noite e tenha a consciência de que é Deus que trará a vitória para aqueles que estão disponíveis e obedecem a sua voz. Meu Deus, podemos transformar dias de afronta em tempos de vitória. E termino aqui para nós orarmos. Quando entendemos que devemos glorificar a Deus em tudo. Versículo de número 45 do capítulo 17. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo,
porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi continua, olha a linguagem de Davi. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e saberá, versículo 47, toda esta congregação, que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Fica de pé em nome de Jesus. Irmãos, Davi está em todo tempo glorificando a Deus. Davi está em todo tempo dizendo: é o Senhor que fará, é o Senhor que abrirá, é o Senhor que derrubará o gigante, é o Senhor que derrubará o inimigo, é o Senhor te dará na mão, o Senhor te entregará sim em derrota. Davi está em todo tempo dizendo que é Deus, porque para transformarmos dias de afronta em tempos de vitória, nós devemos aprender a glorificar a Deus em tudo. Até aqui Davi não lançou pedra, porque a vitória de Davi não veio da pedra. A vitória de Davi não dependia de Davi. Davi era o instrumento. A pedra não tinha força para derrubar Golias, mas o Senhor tinha. Se queremos que as coisas comecem a mudar, para de olhar para você, meu irmão, minha irmã. Comece a focar em Deus. É o Senhor que fará. O Senhor entregará na minha mão. A glória pertence ao Senhor. Davi está trazendo o Senhor para a sua vida e lembrando do Senhor. Davi está exaltando a Deus no meio da batalha que ainda seria lutada. Para vencermos os inimigos, nós temos que parar de dizer: eu vou na minha força, eu vou fazer isso, vai acontecer aquilo porque eu posso. Não podemos. Não podemos. Eu vou lhe perguntar: até quando a afronta vai dominar o seu lar? Até quando a opressão vai dominar a tua casa? Até quando o desprezo vai tomar conta da tua vida e da tua família? E Golias vai continuar tendo voz? E a afronta vai continuar vindo um dia após o outro, e não dorme mais à noite, precisa tomar remédio para dormir, por causa da opressão, a batalha, a guerra. Já não tem mais qualidade de vida, porque vive em opressão. Já não consegue mais trabalhar em paz, não consegue mais viver em paz, porque se esforça, mas a porta não abre, a afronta está diante. Porque o inimigo continua gritando, lhe puxando para trás, e não lhe deixa avançar, e lhe paralisou, e trouxe medo para o teu coração. Até quando a afronta vai continuar dominando a tua alma, se o Espírito de Deus nessa noite está aqui dizendo: eu tenho tempo de vitória, eu tenho coisas novas, eu tenho abertura de prisão aos presos, eu tenho sim saída para quando não há mais saída. Temos que aprender a glorificar a Deus. Davi reconhece que é Deus que faz. Davi, a Bíblia diz que é Davi que vai de encontro a Golias, e ele lança a pedra. Golias recebe a pedra cravada na sua cabeça. Alguns estudiosos dizem que a armadura que Golias usava era toda revestida, mas tinha um buraco no meio da testa, e a pedra entra exatamente no buraco, no vão, e ele cai para frente. O que o texto bíblico diz: Davi não derruba Golias com espada, mas no nome do Senhor. Ele corre, ele pega a espada de Golias e ele corta a cabeça de Golias. Sabe o que a Bíblia diz? Que vendo isto, o exército dos filisteus começa a correr, e o exército de Israel vai para cima da batalha. Meu Deus!
Tem gente perto de você que só vai começar a lutar quando você vencer essa afronta. Tem gente perto de você que só vai se animar para a peleja quando você conseguir derrubar esse Golias que te oprime. Tem gente que só vai entrar na guerra contigo quando começar a ver você vencer. Então hoje tome a decisão de se levantar e dizer: afronta aqui não, eu vou em nome do Senhor. Levanta a tua mão e entra nessa batalha hoje. Eu quero orar com você, guerreiro e guerreira de Deus. Eu quero orar com você. Você que entrou aqui hoje e quer receber um revestimento de Deus. Você que entrou aqui hoje cansado da batalha. Você que entrou aqui hoje debaixo de guerra e precisa de uma oração, precisa de receber um renovo de Deus, precisa que Deus entre na guerra. Olha aqui, ó, não precisa nem insistir, quem quer vem. Em nome de Jesus, se você precisa hoje sair dessa igreja vivendo algo novo da parte de Deus, vem para esse altar hoje, vem meu irmão. Vem, para de dar ouvido para Golias, ouve o Espírito. Pare de dar razão para a afronta. Ouça a palavra de Deus, Deus tem vitória. Haverá intervenção do céu. Haverá vitória no meio da afronta. Venha você que precisa dessa oração hoje. Não saia daqui do mesmo jeito. Alma angustiada, o Senhor te chama hoje. Alma vazia, o Senhor te chama hoje. Você que está numa batalha espiritual, venha. Vamos clamar a Deus. Você que está orando por um familiar e precisa de resposta, venha receber essa oração. Em nome de Jesus. Os irmãos que estão aí no banco, levanta a tua mão para cá em nome de Jesus. Levanta a tua mão, vamos entrar nessa guerra juntos. Levante a tua mão para os irmãos que estão aqui. Você que está aqui na frente, fale com Deus e comece a pedir: Senhor, Senhor, tira a afronta. Sim, comece a falar com Deus, falar com Deus. Levanta a tua mão e entra na guerra. Levanta a tua mão e começa a orar, a falar com Deus. Ele está cortando o laço. Ele está quebrando as cadeias. Em nome de Jesus, levanta a tua mão nessa noite. Levanta a mão, meu irmão. Nós estamos no culto. Levanta a mão aí em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, estende a tua mão agora sobre o teu povo. Nós oramos
Toda voz que não é tua, toda voz que não é tua, toda voz que não é tua, toda sentença, todo decreto, toda palavra maligna, tudo aquilo que é de ordem no mundo espiritual, contra esta casa, contra este lar, contra a vida do teu filho, contra a vida da tua filha, nós ordenamos agora, caia por terra a voz da afronta, caia por terra o domínio, a opressão, os levantes vão sendo quebrados. Deus está trazendo vitória no meio da afronta. Erabassa mandaragara masubi kamandaya. Ei raboshi amandasu kimai. Uraba sibiki andosaya. Ebocho kimashou que amandarai. A voz de Golias cai por terra, a voz da afronta cai por terra. A graça de Deus alcança onde homem não pode. Deus está mudando sentença. Em o nome de Jesus, eu quero lhe convidar a entrar nessa batalha. Vamos levantar esse clamor agora. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, nós declaramos a tua palavra. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, tu tens visto a afronta, tu tens visto a vergonha. Ei, sou que mantui. Em o nome de Jesus nós oramos, na autoridade do nome do Senhor. Converte a afronta em vitória, converte a afronta em vitória. Vai trazendo renovo para esta alma cansada, vai trazendo renovo para esta alma aflita. Toda a confusão vai embora. Vem a paz. Toda angústia vai embora, venha a alegria. Em o nome de Jesus, afronta se vai em nome de Jesus. Vem a graça de Deus, 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 a graça de Deus. Receba renovo. Receba renovo de línguas estranhas. Receba a graça de Deus sobre a tua alma. Deus está alcançando o teu lar, a tua família, os teus filhos. Deus está alcançando os teus parentes que estão longe por causa da tua oração. A afronta se converte em vitória. Ele ouviu a oração, ele responde. Comece a declarar. Nós que estamos nesta igreja hoje, começamos a declarar. É no nome do Senhor, é para a glória do Senhor. É no nome do Senhor, é para a glória do Senhor. Declare isso. É no nome do Senhor, é para a glória do Senhor. Eu vou no nome do Senhor, você vai no nome do Senhor. No nome do Senhor a vitória vem. Levante a tua mão e comece a exaltar a Deus. Ei, querer mandar a sua. Receba cântico de vitória. Receba um cântico novo, cântico de vitória para Samandaragasomia Nagaya. Em Rabacho que Matumi sai, Abacanto erraçou-me da saia. Em o nome de Jesus, Deus está mudando o teu cântico. Receba cântico de vitória. Se você tem fé, comece a exaltar a Deus. Ele vai diante de ti. Ele vai diante de ti. Não temas, não temas. Descansa em Deus.
Levante a tua mão nessa noite, exalte a Ele. Declare, vamos declarar ao Senhor juntos. Senhor Deus poderoso. Levante a tua mão e adore a Deus. Adore a Deus. Digno de louvor. Tu és santo. Declare isso. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno. Declare, igreja, tu és santo, santo. Abra a tua boca e declare: é o Senhor Deus poderoso. Declare isso. Digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso. Mais uma vez declare: digno de louvor. Senhor, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Dê um abraço no teu irmão e na tua irmã. Aleluia. Dê um abraço no teu irmão e na tua irmã. Declare: haverá vitória. Haverá vitória. Declare sobre ele e sobre ela: haverá vitória. Aleluia. Quem pode dar um aplauso ao Senhor, glorificando o nome dele? Eita, glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Quem vai viver vitória no meio da afronta? Quem vai viver vitória no meio da afronta? Santiago, Santiago, mira-me. Santiago, chama ele aí, Santiago, Santiago, o Espírito Santo te trajo aqui nesta noite, porque Ele quer quitar este peso que há sobre tu espalda. E quer trazer paz a tu coração. E nós vamos orar por ti. E você vai ver que haverá paz como nunca antes. Porque a presença de Deus llenará tu alma. E o Senhor renovará tus fuerzas. Vas a acostarte e vas a dormir em paz. Porque o Espírito Santo estará allí, trayendo consuelo a tu coração, infundiendo aliento a tu alma. Estenda a tua mão em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Padre. Extiende tus manos agora, toda voz que não é la tuya. Abasuki amandorobosaya. Não haverá muerte, haverá vida. A sober que sai. Todo espírito de muerte se va em nome de Jesus. Todo sentimento oscuro que ha aprisionado Santiago, en el nombre del Señor Jesucristo, é echado por tierra ahora. Señor, traga paz a este corazón. Todo peso se va, toda prisión se va, todo grillo se va, toda cadena echada por tierra. Venga la gracia del Espíritu Santo sobre la alma de Santiago, del alto de la cabeza hasta la planta de los pies. El aceite precioso que viene y desciende, que trae renovación,
renuevo sobre él, renuevo sobre su salud física, mental y espiritual. Señor, visita aquella habitación, reprenda ahora toda opresión, que él entre en aquel lugar y descanse. Que habrá paz, habrá renuevo, habrá gracia del cielo sobre aquel lugar, porque tú estarás allá cerca, aquel lugar con muralla de fuego, y confirma tu bendición completa sobre él, en el nombre de Jesús. Amén. Y respira fundo, Santiago. ¿Tú ya entregaste tu vida al Señor alguna vez? ¿Te apartaste de la presencia de Dios? Sí. ¿Quieres reconciliar con el Señor en esta noche? Sí. Gloria a Dios. Aleluya. Dê um aplauso ao Senhor. Oh, glória a Deus. Papá te está chamando para casa, Santiago. Deus te está chamando de volta. Tu sabe? Vamos orar pelo Santiago. Tem mais alguém? Onde está a segunda pessoa que quer voltar para Jesus aqui hoje? Que está afastado dos caminhos do Senhor, mas quer voltar para a presença de Deus. Tem alguém aqui hoje que quer voltar para os caminhos do Senhor? Quem nunca entregou sua vida para Jesus, mas hoje quer tomar essa decisão de cessar a afronta e viver um tempo de vitória com Deus. Deus está lhe dando uma oportunidade. Tem alguém aqui hoje que quer fazer uma aliança verdadeira com o céu? Diante desta igreja que está aqui hoje, levanta a tua mão. Tem alguém? A oportunidade é agora. Se não, vamos orar por Santiago. Então vamos orar por ele. Amém? Eu sinto que tem mais alguém que Deus está chamando. Pastor, eu sou crente, mas está desviado dentro da igreja, irmão. Jesus está lhe chamando, viu? Jesus está lhe chamando, viu? Jesus está lhe chamando para reconciliar com ele. Está lhe chamando. Estenda a tua mão para cá. Senhor, visita Santiago agora. En el nombre de Jesus. Visita sua alma, Senhor. Confirma su nombre escrito en el libro de la vida. Confirma, Senhor, toda la promesa que tú tienes sobre él. En el nombre de Jesús, venga del cielo gracia para vivir en fidelidad. Gracia para vivir una vida delante de ti. Levanta tu siervo otra vez. Levanta tu hijo otra vez. Tu Espíritu me hace saber que él pertenece al altar, Señor. Al altar de la palabra que tú lo has llamado, Señor. En el nombre de Jesús, cambia los decretos, las sentencias y confirma su nombre escrito en el libro de la vida. Amém e amém. Glória a Deus, nossa família aumentou. Oh, glória. Oh, glória a Deus.